Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, a essa palestra. Meu nome é Ângelo de Fátima, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco a respeito do trabalho que nós temos desenvolvido. Nós temos desenvolvido no nosso laboratório, o The Fátima Lab, né? E eu escolhi aqui duas linhas de pesquisas, né, para conversar com vocês. Tá? Uma delas envolve o desenvolvimento de métodos colorimétricos para a detecção e quantificação de substâncias psicoativas ilegais, né? E o desenvolvimento de vacinas anti-cocaína. Bem, essas duas linhas de pesquisa, elas estão inseridas dentro de uma temática mais global, que são as drogas de recriação. Né? O que são drogas de recriação? Drogas de recriação são substâncias legais ou ilegais que são utilizadas sem nenhuma razão médica de ser. Né? Não há uma prescrição médica, por exemplo, para o uso do álcool, quando você ingere uma bebida alcoólica, ou do tabaco, né? Que são drogas lícitas, ou seja, são permitidas o seu uso, mas elas não têm finalidade terapêutica, né? É o caso também das drogas ilícitas, né? Aqui já temos uma situação em que é proibido o seu uso e elas também não têm nenhuma prescrição médica. É o caso da cocaína, é o caso dos opioides, é o caso do LSD, tá? Então, o uso dessas substâncias, elas têm como objetivo único alterar, né, o estado psíquico do seu usuário, ou seja, da sua consciência, né, com o objetivo de lhe trazer algum prazer, né, seja modificando as suas percepções, né, da realidade que ele está inserido, né, ou dos seus sentimentos e emoções, mas sem finalidade terapêutica, ok? No caso do que eu vou conversar com vocês aqui hoje, trata-se especificamente das drogas ilícitas, tá bom? Bem, só para contextualizar e localizar vocês aí, né, do que eu estou falando, eu trago para vocês alguns números aqui. Na parte superior aqui, o número de usuários, né, nos anos anteriores a 2016, são dados aqui de 2018, do UNODC. Então, nós tínhamos lá 192 milhões de usuários de cannabis, 19 milhões de usuários de opiáceos, né? E aqui 18 milhões de usuários de cocaína. Né? Quando nós pensamos em um número de países em que essas substâncias foram apreendidas, tá? Entre o período de 2012 e 2016, nós temos aqui 151 países houve a apreensão de cannabis, né? 131 anfetaminas, as novas substâncias psicoativas em 61 países. É importante mencionar aqui que hoje são reconhecidos 193 países no mundo, né? Então, quando você imagina que de 193 países que existem no mundo, em 151 deles, né, foi então apreendido cannabis, você já consegue ter uma ideia do tamanho, né, desse problema, né? É extremamente distribuído no planeta o uso dessas substâncias. Tá? Focando aqui na questão das novas substâncias psicoativas, que é onde nós vamos atuar no desenvolvimento de métodos colorimétricos, né? Eu trago para vocês aqui o número de NPS reportados anualmente entre o período de 2009 e 2016. Então, você observa um crescimento considerável do surgimento dessas substâncias, né? E eu chamo a atenção aqui, para as fenitilamina em vermelho, que você, né, está vendo aqui que está aumentando consideravelmente de 2009 para 2016. E é interessante, eu estou destacando essa classe aqui, porque foi justamente para uma delas que nós desenvolvemos um método colorimétrico, que eu vou tratar mais adiante. Tá? Bem,
De 2009 a 2017, foram reportadas aproximadamente 2 novas substâncias psicoativas por semana no mundo, tá? Isso é um número realmente preocupante e mais preocupante ainda quando nós vamos aqui no UNO-DC de 2020, tá? E esse número passa para 10 novas substâncias psicoativas introduzidas no mercado ilícito por semana no mundo. Isso é um número extremamente assustador e, se você lembrar lá, né, eram 2, passa para 10, então o aumento foi extremamente alto também. Bem, então, nesse cenário aí, onde é que estamos atuando, né? Certo? Então, nós estamos atuando produzindo padrões de referência, né? Qual que é o objetivo disso? Olha só, os órgãos de controle, as perícias, né, forenses para detecção, para identificação dessas substâncias, elas têm que acompanhar esse crescimento, certo? Então, 10 novas substâncias psicoativas introduzidas por semana no mundo, é preciso que as perícias estejam preparadas para identificar, quantificar as devidas substâncias e os órgãos de controle, obviamente, incluírem essas substâncias aí nas listas de regulação, né? No caso da Anvisa, a lista é a lista F, né? Onde são incluídas ali substâncias consideradas ilícitas, né? Que você não pode estar tendo o porte dessa substância sem as devidas autorizações. Ou seja, se você for pego com essa substância, você será enquadrado, então, nas leis de tráfico de drogas, né? Mas, como eu disse para vocês, 10 substâncias por semana, né? Então, você precisa ter ali esses métodos analíticos acompanhando esse desenvolvimento. Então, a gente desenvolve esses padrões até para que as perícias tenham esses padrões e possam trabalhar na sua identificação. Métodos presuntivos, aí já é a questão dos métodos colorimétricos. Nós trabalhamos mais recentemente com essas 2 classes aqui, que são as N-BOMs e as NBOHs, né? Esse trabalho é um trabalho em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal, né? Um acordo de cooperação assinado entre a Universidade Federal de Minas Gerais e essas instituições aqui, tendo o meu laboratório como um dos players da UFMG nessa colaboração, certo? Bem, nós também temos interesse em compreender a biologia, a farmacologia, a toxicologia dessas substâncias. Essas substâncias aparecem numa velocidade tão grande, né, que pouco se sabe ou nada se sabe sobre as propriedades, os efeitos tóxicos, farmacológicos dessas substâncias, a não ser o efeito psicológico que ela tem, o efeito de deixar você nesse estado aí de fora da sua consciência real, né? Desse barato, vamos dizer assim. Então, nós temos interesse em estudar os efeitos farmacológicos dessas substâncias e também temos o interesse de desenvolver alguns imunógenos para o tratamento aqui, especificamente da cocaína e do crack neste momento, apesar de outros projetos estarem sendo pensados, né, imunógenos para nicotina, para heroína e outras substâncias. Então, vamos começar aqui com os padrões de referência. Nós desenvolvemos, então, uma rota de síntese, né, para essas substâncias, para as N-BOMs e para as NBOHs, que nos permitisse ter quantidades suficientes dessas substâncias para todos esses estudos que eu estou mencionando. Para ter como padrão de referência
para os órgãos de controle, no caso ali a PCDF e a PCMG, né? Para termos quantidades suficientes para fazer os estudos farmacológicos, toxicológicos, né? Para termos quantidade suficiente para termos capacidade de desenvolver os métodos analíticos para a detecção dessas substâncias, né? E aí você pode estar se perguntando, mas professor, para que você vai fazer isso? Eu não conseguiria isso nas apreensões? Olha, a quantidade que existe, né, utilizada no caso dessas substâncias aqui, elas são utilizadas na forma de selos, né, quantidades abaixo de 1 micrograma por selo. Né, e o selo é uma matriz complexa, porque eles usam tinta para imprimir desenhos que associam a origem desse selo ao fornecedor dessa droga. Né? Então, são matrizes complexas, a quantidade é muito pequena. Tá? E quando há no mercado padrões de referência dessas substâncias, o preço é impraticável. Tá? Uma solução com 1 miligrama dessa substância, ela pode atingir valores, por exemplo, da ordem de R$ 1.000 o miligrama. Isso nós estamos falando da substância padronizada, né, que poderia ser utilizada para o desenvolvimento dos métodos analíticos. Quando eu vou para os estudos farmacológicos, nós precisamos de gramas dessas substâncias. Então, pode fazer a conta aí que nós vamos chegar a ordem de R$ 1 milhão para fazer um estudo farmacológico, né? Não tem como, né? Então, nós desenvolvemos um método colorimétrico, um método de síntese, ele está publicado aqui nesse periódico, e nós então conseguimos produzir essas substâncias em quantidades adequadas e desejáveis para os estudos que nós nos propusemos a fazer, tá? Então, conseguimos sintetizá-las, sim, ok? Aí, já que o público dessa palestra é principalmente os alunos de graduação, tá? Todo esse desenvolvimento dessa rota sintética, ela utilizou nada mais, nada menos do que o conhecimento que vocês têm a oportunidade de tratar na orgânica 1 e na orgânica 2. Então, nós não estamos falando de reações sofisticadas, nós estamos falando de reações que são tratadas lá na química orgânica 1, na química orgânica 2, ou seja, um conhecimento que para quem já fez essa disciplina, ele já está aí à sua disposição, né? Bem, em relação aos métodos presuntivos, então nós tínhamos aqui, né, essas substâncias em mãos, então a gente pensou, bem, vamos pensar em desenvolver um método colorimétrico que nos permitisse identificar essas substâncias, né? E nós vimos, é fácil reconhecer em ambas as substâncias a presença aqui de uma amina benzílica, né, em ambas das substâncias, e o que difere a N-bomb da NBOH é que a NBOH tem essa hidroxila fenólica aqui, enquanto a N-bomb não tem a hidroxila fenólica. Então, nós pensamos, bem, nós podemos explorar as reações de aminas e as reações de fenóis para tentar identificar alguma delas que nos permitisse converter essas substâncias em outras substâncias que teriam cor, né? Então, esse é o fundamento aqui na busca desse método colorimétrico, tá? Então, pensamos lá, tem muitas reações para aminas e muitas reações para fenóis. Nós testamos várias, tá? E uma delas deu um resultado bastante promissor, que é o uso de IBX, que é um agente oxidante. O uso desse IBX para oxidação de aminas, ele foi relatado pelo professor Nicolau, né? Em 2004. A publicação está aqui no Journal American Society. E o que esse IBX faz? Ele converte a amina na imina. E isso é bastante interessante, por quê?
Porque ao converter essa amina benzílica numa imina, eu vou estender a conjugação com o anel aromático. Eu vou ter uma dupla aqui. Então, eu fiz uma extensão dessa conjugação. No caso do fenol, do NBOH, isso é mais interessante, porque eu não só vou conseguir estender essa conjugação, mas eu posso ter um derivado aqui em equilíbrio, em que você teria uma dupla ligação aqui, essa dupla migraria para cá, e esse nitrogênio aqui poderia ficar com uma carga negativa, capturar um próton do meio, né, e formar essa espécie aí dessa cetona alfa-beta insaturado. Isso seria bastante interessante, porque em ambos os casos você teria a extensão da conjugação. E a extensão dessa conjugação, obviamente, poderia conduzir à formação de um produto que tenha cor. Nós sabemos que quanto maior for a presença desses sistemas conjugados, né, que seriam ligações duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples, você passa a ter ali substâncias que tenham cor. Isso é bastante interessante, tá? O mecanismo está posto aqui. Eu não vou discutir o mecanismo, mas a ideia, né, de se testar o IBX, ela veio desse trabalho publicado pelo professor Nicolau. Bem, de fato funcionou, tá? Então trago aqui para vocês, ó, a reação, né, as diferentes reações dessas N-BOMs, NBOHs com o IBX. Então aqui o branco é onde eu não tenho o meu reagente, tá? E aqui eu tenho a 25B NBOH. O que é esse B, professor? O que é esse I? O que é esse H? Né? Esse B significa que tem um átomo de bromo no anel aromático, ok? Esse I é um iodo, o H significa que você tem ali o hidrogênio, tá? Nessa posição aqui, tá bom? Então, perceba que nós testamos e olha, para NBOH deu um resultado positivo. Essa cor do LSD aqui, pessoal, ela não é uma cor resultante da reação do LSD com IBX. Ela é uma cor resultante do comprimido em que foi extraído, tá? É da matriz. Né? Então, a LSD, eles são muitas vezes apresentados, eles são apresentados na forma de comprimido. É diferente dessas substâncias aqui que são apresentadas, a sua forma de apresentação é o selo, seria isso, né? Isso aqui, por exemplo, tá? Então, isso aqui é da cor do comprimido. N-BOM, isso aqui não é a reação, tá bom? É da cor do selo, da tinta que foi utilizada no selo. Isso aqui é a cor da reação, a cor da matriz, da reação e da matriz. O que nós observamos nos nossos estudos é que o IBX ele funciona muito bem para as NBOHs, mas não funcionam para as N-BOMs. Então, a presença dessa hidroxila fenólica nesta posição aqui é extremamente importante para que o resultado do método seja positivo, tá? O uso desse reagente para essa finalidade ela foi patenteada, tá? É uma patente do nosso grupo de pesquisa, tá aqui, foi patenteada no dia 4 de agosto de 2020, ok? E ela já está sendo utilizada pelos peritos do Distrito Federal como um método presuntivo para a identificação das N-BOMs nas suas apreensões. Antes do seu uso na prática, o que eles fizeram? Tá? Eles pegaram lá aproximadamente 200 amostras que foram apreendidas de 2013 para cá e que eles, por outros métodos analíticos, identificaram a presença das N-BOMs e das NBOHs. Então, eles usaram cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, né, todos os outros métodos clássicos e já bem estabelecidos para esse fim. Tá? E eles, então, pegaram todas essas amostras e
refizeram as análises agora empregando a nossa metodologia, tá? Então aqui eu trago para vocês alguns dos resultados e o que me foi informado pelos peritos da PCDF é que o nosso método ele é extremamente robusto, ou seja, ele respondeu de forma positiva para todas as apreensões em que foi identificado anteriormente NBOHs. Ele foi responsivo, ou seja, ele não deu um falso positivo para as apreensões que tinham NBOM, tá? Ou seja, sempre foi positivo quando na amostra apreendida já havia sido identificada a presença de NBOH. Então, isso mostrou que ele é robusto, ele é seguro, né? Os peritos da PCDF foram treinados para a utilização desse método e agora esse método faz parte da rotina deles na perícia. Então, isso é uma contribuição muito relevante, isso é a minha opinião pessoal, né, do nosso laboratório, da Universidade Federal de Minas Gerais, com esses órgãos de controle. Bem, seguindo aqui, nós também temos interesse em entender um pouquinho, né, ou trazer um pouco de informação dos efeitos dessas substâncias em sistemas biológicos, tá? Então, nós partimos inicialmente de estudos in vitro, em que nós queríamos entender se essas substâncias elas interagiam com duas biomoléculas muito importantes do nosso organismo, que é a HSA e o DNA. Né? A HSA é uma proteína responsável pelo transporte de nutrientes e fármacos por todo o organismo, e o DNA é uma biomolécula extremamente importante porque ele guarda todo o código genético, né? Nosso. Então, são duas biomoléculas extremamente relevantes. Nós queríamos entender se e como essas substâncias, as NBOMs e as NBOHs, estariam interagindo com essas biomoléculas, tá? Então, aqui, em relação a HSA, é uma proteína, não é uma proteína muito grande, ela é formada por 585 resíduos de aminoácidos, né? Ela tem ali na sua estrutura terciária 17 pontes de disulfeto, 3 domínios e 2 sítios principais de ligação. O sítio 1, que está no subdomínio 2, e o sítio 2, que está no subdomínio 3. Tá? Só para vocês terem uma ideia da importância dessa proteína, ela corresponde a isso aqui, ó. A mais de 50%, né, das proteínas majoritárias no plasma humano. Tá? Bem, então como é que a gente fez? Nós utilizamos da espectrofluorometria para estudar essas interações. Então, se vocês observarem aqui, tá? A proteína HSA ela tem fluorescência intrínseca. Então, quando eu pego uma solução contendo essa proteína, ela tem uma fluorescência intrínseca, né? E à medida em que eu vou aumentando a quantidade do NBOH e do NBOM, essa fluorescência vai diminuindo. Ou seja, essas substâncias estão diminuindo essa fluorescência, ou seja, são quenchers, né? Eles estão diminuindo essa fluorescência e essa diminuição ela reflete que essas substâncias de alguma forma estão interagindo então com o HSA. Tá? Então, a partir desse estudo é possível determinar a constante de binding dessas substâncias com HSA e como mostrado aqui, a 25I-NBOH é um ligante mais forte do que a NBOM. Tá? A partir desses dados é possível calcular ΔH e ΔS, e nesse caso ambos os parâmetros foram negativos, o que dá um indicativo de que as principais interações envolvidas, né, entre essas substâncias e HSA, elas são de origem de ligação de hidrogênio ou de Van der Waals. Né? Para eliminar, para eliminar e confirmar realmente que interações iônicas não são presentes
né? Quando você coloca ali a N-BOM e a NBOH na presença de HSA, nós fizemos um estudo em que nós aumentamos a concentração de ANACL e avaliamos então como é que estava a questão ali do log de KB, né? dessa constante de binding. E perceba que ela não muda e por não mudar, então nós confirmamos mais uma vez que não há interações iônicas envolvidas nesse processo, tá bom? Né? Como os valores de KB são os mesmos, então não deve ter interações ali que envolvam um componente eletrostático, tá? Em relação aos sítios de HSA, como eu mencionei, tem dois sítios principais, o sítio 1 e o sítio 2, tá? E nós, então, fomos avaliar o seguinte: será que essas substâncias então elas interagem com o sítio 1, com o sítio 2, ou não interagem com nenhum? É um novo sítio de interação? Então, para investigar isso, nós utilizamos duas sondas, farvarina e a danzilglicina, né? Para investigar isso aí, tá bom? Então, o que você tem aqui, olha? Quando você tem o seu ligante free, ou seja, na ausência de HSA ou de qualquer outro componente, ambos as sondas não têm fluorescência, tá? Mas quando você coloca essas sondas IHSA, perceba que tem fluorescência, esse complexo tem fluorescência, e novamente a adição da NBOH ou da N-BOM diminui a fluorescência desse complexo, tá? Então, como ela diminuiu tanto da farvarina quanto da danzilglicina, as N-BOMs e as NBOHs elas são capazes de interagir com ambos os sítios. Então, elas interagem com o sítio 1 e com o sítio 2, tá? Em ambos os sítios. Isso é bastante interessante do ponto de vista de que, olha, uma vez ingeridas essas substâncias, elas serão rapidamente distribuídas pela HSA no seu organismo. Por quê? Porque elas conseguem se ligar a ambos os sítios. E, obviamente, essa capacidade de ligar a ambos os sítios vai interferir nesses complexos quando eles estiverem carregando algum nutriente importante para o organismo, porque ele vai conseguir interferir nesse transporte, tá? Nós fizemos também estudos por ressonância magnética nuclear, no sentido de identificar quais os átomos ou grupos de átomos, né, da molécula estariam interagindo. Então, nós conseguimos identificar que essa parte da molécula destacada em vermelho aqui é a principal parte que interage com a HSA, no caso aqui das N-BOMs, e no caso das NBOHs, esta parte aqui também é extremamente relevante, em adição à anterior mostrada lá. Tá? Bem, retornando aqui uma imagem que eu tinha mostrado anteriormente, né, em que foi determinado que esses parâmetros, variação de entalpia e entropia, eles são negativos e que provavelmente, então, as principais interações envolvidas nesse complexo HSA-N-BOM, HSA-NBOH, envolveria ligações de hidrogênio e interações de Van der Waals. Nós fizemos um estudo teórico, né? E esse estudo revelou que sim, de fato, as principais interações são essas. Se vocês observarem aqui, é o tipo de interação presente, basicamente ligação de hidrogênio e interação de Van der Waals. Não há nenhuma ligação aqui, interação iônica.
Então, corroborando o dado experimental, né, os estudos teóricos mostram que de fato são essas interações, né? E aqui só uma imagem de como é que essas moléculas estariam, né, no sítio 1 para NBOH, sítio 1 para NBOME e aqui o sítio 2, né, E e F. Tá? Como é que elas estão conformacionalmente organizadas nesse complexo HSA, NBOME, HSA, NBOH. Tá? Então, como conclusão dessa primeira parte, nós temos então que essas substâncias elas conseguem interagir com ambos os sítios 1 e 2 da HSA e que essa interação, de certa forma, contribui para que ela seja rapidamente distribuída no seu organismo em contramão, né? Essa capacidade de interagir com ambos os sítios pode interferir com o transporte de outras substâncias essenciais aí para o organismo, né? Então, tendo potencialmente um efeito deletério. Tá? Esses resultados foram publicados neste ano, nessa revista, no New Journal of Chemistry, e se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler um pouco mais, vocês vão encontrar os resultados aqui. Tá? Então, passando agora para as interações com o DNA, nós fizemos um estudo muito similar. Tá? Nós utilizamos um modelo de DNA, um ctDNA, para fazer esses estudos. Né? O DNA é a nossa memória genética, né? Que traz ali todas as informações importantes da nossa genética. Né? E existem 3 formas, o aDNA, o bDNA, o zDNA, está relacionado aqui com o meio em que esse DNA está inserido, se é em solução, se tem baixa concentração de água, se tem alta concentração de cátions. Né? Nós fizemos também uma titulação espectrofluorimétrica, determinamos o valor de Kb. Novamente nós temos aqui interações de ligação de hidrogênio de Van der Waals, hidrofóbicas, nós não temos aqui a presença de interações iônicas. Tá? E nós fizemos um estudo de desnaturação do DNA, e uma coisa interessante que nós observamos é que na presença dessas substâncias, né, principalmente aqui da 25HNBOH, a estrutura desse DNA ela estava mais estável, ou seja, para você desnaturar esse DNA, você precisaria de uma temperatura maior. E então, essas substâncias, de alguma forma, estão interagindo com o DNA, dificultando a sua desnaturação. E é importante que essa abertura dessa dupla hélice ela é importante no processo de divisão celular. Então, essas substâncias vão exigir, né, desse sistema biológico uma maior energia para que essa abertura ocorra. Tá? Isso é bastante interessante. Tá? Nós queríamos avaliar onde no DNA, né, essas substâncias estariam interagindo. Então, nós avaliamos sondas para o sulco menor e sondas para intercalantes. E o que a gente observou é que essas substâncias elas não interagem nem com o sulco menor e nem como intercalante. Tá? Então, voltando aqui naquela imagem inicial, se ela não interage aqui com o sulco menor e não é o intercalante, só nos restou então investigar o sulco maior. Será que essas substâncias estão interagindo aqui nesta região do DNA? Então, para isso, nós fizemos um estudo em que nós utilizamos o metilgreen como sonda. E, de fato, os nossos resultados, olha só aqui a variação do Kb, mostram que essas substâncias interagem com o sulco maior. Ok?
Fizemos também estudos de dicroísmo circular, tentando observar se na presença dessas substâncias há alguma mudança na estrutura, né, quaternária na estrutura tridimensional do DNA, e há sim uma interferência, né, ou seja, eles modificam a estrutura tridimensional do DNA, tá? E essas evidências que nós temos até então são evidências em que nós fizemos um estudo in vitro. Nós queríamos avançar com os estudos e aí nós passamos então para sistemas ex vivo e in vivo. O primeiro sistema que nós avaliamos foi o sistema ex vivo, que são essas culturas organotípicas do hipocampo, né? Por que o hipocampo? Por que nós escolhemos o hipocampo? Né? Essa está em destaque aqui em amarelo. É uma região do nosso cérebro. Porque o hipocampo é considerado a principal sede da memória, né? Então, é ali que estão as nossas memórias de curto prazo e é ali que essas memórias de curto prazo elas serão então convertidas para memórias de longo prazo, né? Como o uso dessa substância altera o estado de consciência das pessoas, a gente imaginou, olha, o hipocampo é uma região interessante de se estudar, né? E as pessoas que têm lesão no hipocampo, elas são pessoas que são impedidas de construir novas memórias, né? E elas têm a sensação de viver num lugar estranho onde tudo o que experimenta simplesmente desaparece. É como se no minuto seguinte, né, ao que nós estamos vivendo agora, eu simplesmente esquecesse totalmente que eu estou no meio de uma palestra e estou conversando com vocês, né? Tem um personagem de filmes infantis que deve ajudar vocês a entenderem melhor o que eu estou falando. É esse personagem aí, tá? Quem já assistiu o filme vai lembrar que ela vivia uma situação e no minuto seguinte ela praticamente não conseguia reter nenhuma daquelas memórias de curto prazo, tá? Com certeza esse personagem aí, né, ele tem uma lesão séria no hipocampo, ok? O que são essas culturas organotípicas, né? Então, o que a gente faz é pegar, então, essa região do hipocampo, fazer fatias desta região, tá aqui as fatias, tá? E o interessante desse modelo é que um animal pode fornecer várias fatias, né? Então, com isso, você reduz o número de animais envolvidos em experimentos. Um outro aspecto interessante é que esse tecido ele é uma representação mais fiel do que é o real, né? Nesse tecido eu tenho diferentes tipos de células presentes, né? Inclusive neurônios é uma região de reserva dos nossos neurônios que ainda podem se diferenciar e de alguma forma contribuir para a regeneração de algum neurônio que foi danificado no nosso cérebro. Então, é por isso que é chamado de um modelo ex vivo, tá? É bastante interessante o uso disso aí. Então, o que a gente fez aqui? Aqui nós utilizamos dois corantes, né? Para histoquímica aqui. Esse o DAP em azul, que mostra as células em atividade metabólica. Em vermelho, aquelas células neuronais, né? E aqui você percebe essa presença de células com atividade metabólica, que são células neuronais, tá? Quando tratado com as nossas substâncias, olha o que acontece, pessoal. Se você observar aqui, você tem basicamente um tapete celular, né, bastante uniforme, distribuído. Quando você na presença dessas substâncias, você começa a ver muita morte de células. Tá vendo? Você vê aqui regiões praticamente que você não tem células com atividade metabólica que sejam neurônios, né?
E quando a gente passa a quantificar isso aí, você percebe que em relação ao controle, ou seja, aquelas culturas que não foram adicionadas a NBOM e a NBOH, no caso aqui é 25H, você vê esse número aqui de neurônios por milímetro quadrado, e na presença da substância você reduz aqui, ó, consideravelmente o número de neurônios. Então essas substâncias estão matando esses neurônios, né? Então isso é extremamente danoso, né? Que uma exposição contínua e prolongada por essa substância pode causar danos ali nessa região, tá? Então nós tínhamos aqui, ó, partimos de um modelo in vitro, chegamos a um modelo ex vivo e a terceira etapa seria o modelo in vivo, e nós optamos pelo uso do zebrafish como modelo para avaliar os possíveis efeitos farmacológicos, farmacotóxicos ou toxicológicos dessas substâncias, tá? Então, inicialmente a gente fez um teste nos embriões e ver a questão de efeitos letais e não letais. E perceba aqui, ó, nesse caso aqui de cima, nós temos a 25H-NBOH e no caso de baixo a 25H-NBOM. Perceba que a NBOH é mais tóxica, ó. Em 80 microgramas por ml, basicamente você tem mortalidade total dos embriões, né? E aqui, ó, somente em 100, né? Então, a NBOH, 25H NBOH, ela se mostrou mais tóxica, né? Tem uma mortalidade muito maior nos embriões na presença dessa substância, da 25H NBOH, quando comparado com a NBOM. Já é um dado de toxicidade aqui, de mortalidade, tá? Com relação aos efeitos não letais, né? Nós observamos má formação dos embriões. Olha só, aqui, ó, A, B, C e D. Então, A, B e C são os controles, né? Ou seja, os embriões sendo desenvolvidos aqui na ausência da droga, em 24, 48 e 96 horas. D e E são os embriões já na presença das substâncias em 24 horas de exposição. Perceba, olha só, 24 horas, você vê aqui um embrião, né, com as suas estruturas muito bem definidas, e aqui na presença das substâncias você praticamente não vê essas estruturas definidas, é uma massa amorfa, né? 48 horas você continua tendo uma situação muito indefinida quando comparado ao controle, ou seja, o não tratado, né? E para aqueles embriões que sobreviveram à exposição, tá? 96 horas, você vê a formação aqui, ó, má formação nas suas estruturas, né? Do corpo, né? Desses organismos, tá? Então, eles têm efeitos embriotóxicos que conduzem à má formação desses embriões, ok? Esse trabalho ele foi publicado, tá praticamente aceito nessa revista, na Current Research in Toxicology, tá? E esse trabalho, como eu disse, ele parte desde o modelo in vitro até o modelo in vivo, mostrando que essas substâncias, elas sim carecem de uma atenção muito cuidadosa, né? Principalmente pelos usuários. Você vai usar uma substância que causa foi demonstrado ter todos esses efeitos aí em organismos vivos, em células, em culturas de células, né? Então, é uma contribuição do nosso grupo de pesquisa, né, trazendo essas informações aí, tá? Bem, passando para a última parte da nossa palestra, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de imunógenos para o tratamento da cocaína, né, da dependência à cocaína, tá?
A cocaína é essa substância aqui, né? Esse é o olhar químico, né? Nós, como químicos orgânicos, né? Gostamos dessa área de química que enxergamos moléculas, a gente vê a cocaína assim, diferentemente de outros colegas, né? Nós temos essa capacidade de olhar a matéria não com um olhar macroscópico, mas com esse olhar molecular, né? Esse é o nome UPAC dessa substância, tá? Ela foi isolada pela primeira vez em 1860 por esses dois pesquisadores e em 1901 a sua estrutura química foi elucidada, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, né? Porque 1800 é algo da nossa história recente. A cocaína, ela tem relatos, né, e dados na literatura mostrando que o seu uso ela é de 3.000 anos antes de Cristo, né? Já indicavam o uso dessa substância pela a humanidade, né? E os indivíduos nativos dos Andes, eles têm consumido a folha, né, da planta que possui, né, que produz esse alcaloide por milhares de anos, seja por razões religiosas ou sociais, tá? Bem, mas a cocaína passa a ser um problema já em 1984 e 85, com o surgimento do crack nos Estados Unidos, na região de Miami, Los Angeles e New York, né, Nova York, e com essa nova forma de administração, que é a forma fumada, tá? Quando eles queimavam os cristais da cocaína, davam uns estalinhos, né? Por isso que é cracking, né? Vem do inglês, tá? E por isso que popularmente ficou conhecido como crack. E em alguns lugares elas são utilizadas em ambientes específicos, são chamadas crack houses, né? A diferença daqui da cocaína, né, que são essas pedras amarelas aqui e utilizadas na forma fumada, que é o chamado crack, do cloridrato, que aí já é a forma inalada, porque você tem o sal, então como a temperatura de fusão desse sal é muito grande, ele não se consegue fumar o cloridrato, mas sim a base livre, né, não o sal dessa base, tá? No Brasil, nós temos aproximadamente 3,2 milhões de brasileiros já consumiram a droga, a cocaína na sua vida, representando aí 2,2% da população. 45% dos indivíduos que consumiram fizeram esse consumo antes dos 18 anos e 0,6% dos brasileiros são dependentes químicos. É um problema social, é uma doença que precisa ser tratada, né? E por quê? Porque ela não atinge simplesmente aos usuários, ela atinge ao núcleo familiar, né? Destrói a família, né? Alguns familiares se tornam dependentes da cocaína, apesar de não fazerem uso da cocaína, né? E principalmente aqui a mãe, né, desse indivíduo, seja ele homem ou mulher, sofre, né, com essa dependência aí do familiar. Existe tratamento? Existe tratamento, mas não especificamente focado na dependência, mas nos efeitos, né, na síndrome de abstinência. Então, os agonistas dopaminérgicos, né, que eles mimetizam o efeito farmacológico da droga, mas com menor potencial de dependência, é o caso da amantadina e da cabergolina, tá? Os antidepressivos, porque quando a pessoa está no estado de abstinência, ele tem esse estado de depressão. Bupropiona é utilizado para isso. Antipsicóticos, né, como a quetiapina. Mas não há tratamento específico reconhecido pelas agências sanitárias com eficácia comprovada até então. E aí surge a imunofarmacoterapia, né? Nós estamos vivendo esse momento aí de
dessa pandemia causada pelo Covid, e a estratégia que está sendo utilizada é uma imunofarmacoterapia, ou seja, eles estão produzindo vacinas que vão induzir o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus, certo? Aqui a ideia é a mesma, mas a ideia é induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a droga, contra a cocaína, tá? Então, essa estratégia é muito utilizada para combater bactérias, vírus e outros patógenos, né? Mas muito pouca utilizada ainda para a dependência química, ok? Então, vamos, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, algo impossível se tornar possível. E aqui eu trago, então, o exemplo da vacina de aptenos da UFMG, que é um desenvolvimento que envolve o Departamento de Química, o meu laboratório, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia. Tá? Esta é a nossa vacina, tá? Capaz de induzir a produção de anticorpos, anticocaína. Né? Nós utilizamos aqui, ó, deixa eu voltar, essa estrutura aqui, ó, é a nossa plataforma, é o nosso carreador, tá? Que é essa substância aqui chamada de calixarenos. Tá? O nome calixareno vem justamente porque uma das conformações do calixareno lembra um vaso, o cálix, né? Esse vaso grego aqui, por isso que eles deram o nome de cálix, porque lembra um cálice, e areno porque são constituídas por unidades aromáticas, tá bom? Então essa é a nossa vacina. Vamos sintetizar essa vacina? Novamente, aqui a importância do conhecimento dessa ferramenta muito importante, que é a química orgânica, ou seja, como é que eu manipulo a matéria, como é que eu vou manipular a matéria para construir moléculas que são extremamente relevantes, né? E é isso que nós fizemos. A química orgânica aqui tem um papel fundamental. Então, vamos começar a fazer a síntese dessas substâncias? Sim, coloquei aqui em vermelho. Nós vamos começar a construir aqui a plataforma, o calixareno. E está aqui como foi feito, né? Nós partimos então do para-terquebutilfenol, fizemos 2 calixarenos aqui com 4 unidades aromáticas, N igual a 1, ou 5 unidades aromáticas, né? Fizemos a proteção da hidroxila fenólica com esse grupo aqui, N-butil, correto? Fizemos a retirada e a nitração do anel aromático, seguido da redução. Então, nós tínhamos agora aqui um grupo amino que seria possível de ser ligado a uma outra parte da molécula que nós vamos construir, né? Essa outra parte é conhecida como apteno. Então, como é que nós construímos o apteno? Partindo da cocaína. Fizemos uma hidrólise aqui quimioseletiva, ou seja, fizemos a hidrólise do éster metílico, né? Sem que ocorresse essa hidrólise aqui. Fizemos aqui a síntese do nosso linker, né? O nosso espaçador. Fizemos a proteção aqui com benzil. A partir desse grupo aqui, amino, e desse ácido, nós fizemos essa amida. E depois retiramos o grupo de proteção por hidrogenólise e obtivemos esse ácido carboxílico aqui, o GNE. De posse da plataforma e do GNE, perceba, um grupo ácido carboxílico e de uma amina aqui, nós fizemos as amidas correspondentes e ligamos, então, a nossa cocaína, né, esse esqueleto molecular aqui derivado da cocaína, à nossa plataforma, certo? Tendo feito a síntese das duas substâncias, nós iniciamos os estudos biológicos. Ou seja, a primeira pergunta, essa substância ela é capaz de produzir anticorpos anticocaína? Né? E a resposta é sim. Aqui é o controle, ou seja, na ausência do nosso imunógeno, você tem aqui algum efeito, mas não na presença do nosso imunógeno, você tem o aumento da produção, ou seja, produz anticorpos anticocaína. E é interessante que na menor concentração você tem o maior título desses anticorpos,
V8, antes aqui nós estávamos falando de V4, ou seja, com 4 unidades aromáticas. Com 8 unidades aromáticas, nós também observamos um perfil muito similar, ou seja, produz anticorpo anticocaína. Comparamos os nossos imunógenos V4 e V8 na menor concentração, 30 nanomolar, com a vacina produzida pelos americanos, e você percebe aqui que ela tem uma eficiência tão boa quanto, ok? E nós queríamos entender o seguinte, uma vez já temos a resposta, produz anticorpo. Agora, esse anticorpo é capaz de diminuir a quantidade de cocaína que chega até o cérebro, né? Então, para fazer esse estudo, nós utilizamos o Trodat, que quimicamente falando, eles têm uma estrutura similar. Você tem aqui o biciclo, nessa região você tem um anel aromático, né? E temos essa modificação aqui, por quê? Porque nós precisamos colocar tecnécio para que a gente possa obter as imagens do cérebro desses animais, eles ainda vivos. Em branco aqui, ó, é a quantidade do radiofármaco presente no cérebro do animal. É importante destacar que já existem estudos mostrando que a biodistribuição do Trodat é muito similar à biodistribuição da cocaína no organismo, tá? Então, o que nós observamos para o Trodat aqui deve ser similar ao que seria observado para a cocaína, tá bom? Então, em branco aqui, ó, você tem o radiofármaco no cérebro do animal, tá vendo? A cabecinha do animal, a patinha, né? Quando eles foram tratados com as nossas substâncias, perceba que a quantidade do radiofármaco que chega até o cérebro, ela é menor. Isso é um indicativo de que o anticorpo formado, ele consegue se complexar com o radiofármaco e esse complexo não passa pela membrana hematocefálica, não chega até o cérebro. Se a quantidade dessa substância diminui a quantidade que chega ao cérebro, consequentemente, o seu efeito, né, no indivíduo ele é reduzido. Tá? Então, é uma evidência de que as nossas substâncias produzem anticorpos, que esses anticorpos modificam a biodistribuição, no caso aqui do Trodat, no organismo. Perceba, olha, que a quantidade do radiofármaco presente no sangue é maior do que aquela observada no cérebro, e que esta relação inverte nos animais não vacinados, ou seja, a quantidade do radiofármaco presente no cérebro é maior do que na do sangue, tá? Então isso é bastante interessante. Esse trabalho ele foi recentemente aceito para publicação no Journal of Advanced Research e vocês podem encontrar maiores informações sobre esse trabalho nesta publicação. Nós também investigamos o efeito da vacina produzida pelos americanos. Nós estamos atualmente realizando os mesmos testes com as nossas vacinas, né? Mas o que nós observamos de interessante é o potencial do uso dessa vacina para proteger o feto, tá? Isso é uma coisa muito relevante porque existe uma batalha de titãs na dependência da cocaína quando o dependente é uma mulher e ela está grávida. E os titãs em batalha aqui é a mãe que quer proteger o filho e a viciada que quer usar a droga. A mãe sabe que o uso da droga vai comprometer o desenvolvimento do seu filho, mas a usuária não está preocupada com isso não, né? E nós observamos que as ratas que foram vacinadas, né, os filhos dessas ratas, elas tiveram uma proteção fetal do efeito da droga, né? Então é uma possível aplicação muito interessante, tá? Então com isso eu contei aqui para vocês 2 páginas do que a gente faz no nosso laboratório. Eu gostaria de agradecer obviamente ao UFMG, à Fiocruz, todas as instituições envolvidas nos projetos mostrados aqui, né? Um agradecimento especial aos alunos, né? Nada disso foi feito por mim na bancada, são esses alunos, né, de iniciação científica e pós-graduação os grandes responsáveis
pelas pesquisas que eu mostrei aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, o método colorimétrico que eu mostrei foi desenvolvido por um aluno de iniciação científica. Ele é coautor da patente, estamos escrevendo um artigo, né? Então, indiferentemente se é um aluno de C, pós-graduação, o mais importante é o envolvimento e o comprometimento desses alunos com os projetos, né? Um agradecimento aos órgãos de fomento, né? Aos organizadores da semana de Química, né? Pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. E eu gostaria de mostrar aqui, para caso, né, alguém não conheça, alguns alunos do curso não conhecem Belo Horizonte ainda, né, em função da situação atual. Isso aqui é Belo Horizonte, né, aqui é o campus da UFMG, o Mineirão, a Lagoa da Pampulha, a nossa universidade, querida universidade, um patrimônio, né, do nosso país, um patrimônio mundial aí, da sua relevância e importância das pesquisas desenvolvidas aqui, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e muito obrigado.